Já está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização, programa que coloca em destaque a trajetória do setor industrial brasileiro para ocupar o lugar de protagonismo do desenvolvimento do país. A cada programa, um tema diferente, um setor diferente para a gente poder conhecer, analisar, apontar sugestões, detectar desafios e, claro, sempre com especialistas em cada assunto, para poder conversar sobre tudo isso. Hoje o tema é a indústria química verde, o que é, qual é a importância nessa jornada não só da indústria, mas do mundo em busca de salvação por meio da sustentabilidade. Eu sei que salvação pode parecer um termo forte, mas é isso mesmo. Estão aqui conosco para falar sobre isso com a gente a professora de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Romilda Fernandes, e o coordenador político da FETIQUIM, a Federação dos Trabalhadores no Ramo Químico do Estado de São Paulo, Ayrton Cano. Sejam os dois bem-vindos aqui para a gente falar sobre a indústria verde. O Transição, não esqueça, está também no YouTube, @RedeTVT, é lá que você pode rever esse programa, pode rever todos os programas dessa terceira temporada e os programas das temporadas anteriores também, @RedeTVT. A gente tem sempre falado aqui no Transição sobre o programa Nova Indústria Brasil, que é um programa, uma iniciativa do governo federal para tornar a indústria novamente protagonista do desenvolvimento do Brasil. O programa prevê investimentos pesados, mas há pontos que precisam melhorar, precisam avançar. A gente tem falado sobre isso, mas é importante dizer que é sim um ponto de partida. O Nova Indústria Brasil tem metas, ou melhor, missões, que prevêem digitalização, formação e vários outros pontos. E tem, claro, a sustentabilidade. A missão 5 do programa é bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética para garantir os recursos para futuras gerações. Ou seja, o programa prevê que, além de investimento em tecnologia, por exemplo, para modernizar a produção, há que se debruçar sobre o cuidado com o meio ambiente. É reduzir a emissão de CO2, ampliar a participação de biocombustíveis e promover o uso tecnológico sustentável da biodiversidade. E é aqui que a gente fala sobre a indústria química verde como uma das vertentes dessa meta. Mas afinal, o que é indústria química verde? O Bruno Mascarenhas, o nosso repórter, foi até o Laboratório de Química da Universidade Federal do ABC conversar com um professor especialista em química verde para a gente melhor entender esse universo. E claro, também conhecer um projeto ousado de uma doutoranda. Vamos ver na reportagem. Todo o processo industrial envolve a transformação de matéria-prima em produto. O conceito química verde surgiu com o objetivo de encontrar caminhos para que esses processos impactem o mínimo possível o meio ambiente. Existe processo que polui muito o meio ambiente, que gera muito resíduos, usam matéria-prima de fontes não renováveis. Então a química verde ela visa o desenvolvimento de novos processos ou melhoria de processos que tentam eliminar ou reduzir a formação de resíduos. Tá? E não só o processo, o próprio produto que vem de uma indústria química, por exemplo, ela pode ser tóxico, pode ser um poluidor. Então, a química verde também visa o desenvolvimento de produtos que minimizam o impacto ambiental. É importante entender melhor o sentido da palavra verde dentro do termo química verde. Os idealizadores da química verde, eles fazem uma brincadeira com o termo verde, porque verde dá essa ideia de ambiental, meio ambiente, natureza. Né? Mas o verde também é cor do dinheiro. Então tem a parte econômica também em cima disso. A gente sabe que sustentabilidade também tem a questão econômica e social, mas ambiental a química verde está bem preparada. A queima de combustíveis fósseis é uma das maiores causas do aquecimento global, pois gera grandes quantidades de CO2, gás de efeito estufa. Como a química verde pode ajudar a resolver esse problema? Tem pesquisas que envolvem o uso do CO2 para converter em produtos de alto valor agregado, que é utilizado como matéria-prima em algum processo químico. Tem muitos grupos de pesquisa tentando aproveitar o CO2 como fonte de matéria-prima para produzir, como o próprio comentou, a formação de açúcares, né, ou derivados de carbono mais úteis, né, para ser utilizado de alguma outra forma. Isso seria feito em laboratório? Tem pesquisa sendo feita em laboratório e em muitos institutos de pesquisa no mundo, né, voltados à química verde.
E tem pesquisas também, aqui na universidade também tem algumas pesquisas que reutilizam CO2 para transformar por exemplo, em metanol, etanol, que são combustíveis utilizados na área de energia. A química verde pode ser utilizada também para diminuir o uso de recursos naturais na criação de fármacos. Muitos fármacos, os princípios ativos, eles demandam uma cadeia de transformações muito grande para a gente conseguir chegar no fármaco, na molécula final. Então, a linha de pesquisa nossa aqui é tentar encurtar essa rota para deixar ela mais limpa e também ser mais rápida também, porque tempo é dinheiro, né? Então, encurtando o processo, né? Deixando o processo mais rápido, mais simples, a gente minimiza a geração e o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente. Tem algum exemplo de fármaco que você possa dizer? A gente conseguiu sintetizar o Propofol. O Propofol era um sedativo que era muito utilizado na época da pandemia para processo de intubação. E houve uma época que houve uma escassez desse fármaco. E a gente conseguiu bolar uma forma de fazer o Propofol a partir do paracetamol, que é um fármaco muito comum, e o paracetamol, a estrutura dela se assemelha um pouco ao Propofol. Então a gente reutilizou o paracetamol, que pode ser obtido de descarte, e transformar ele no Propofol, que era um sedativo bastante utilizado na época da pandemia. Tamires Sescon é formada em Física pela Universidade de Campinas. Fez mestrado em Ciência e Tecnologia na Universidade Estadual Paulista e é doutoranda do programa Nanociências e Materiais Avançados da Universidade Federal do ABC. Ela conseguiu bolsa pelo Programa de Formação Profissional de Recursos Humanos para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Sua missão aqui é encontrar uma molécula orgânica capaz de gerar energia elétrica a partir da luz do sol. A ideia é sempre melhorar o que a gente já tem, né? Então a gente precisa melhorar a eficiência, precisa melhorar custo, porque ainda algumas células ainda são muito custosas para se produzir. Então, durante o meu projeto, eu vou me preocupar com todas essas coisas. Tanto como eu vou desenvolver essa molécula, então eu consigo fazer ela com uma química verde, por exemplo? A ideia é que sim. O meu dispositivo vai ser eficiente ou não, quão eficiente ele vai ser, como eu consigo melhorar essa eficiência. Então são coisas que eu vou me preocupar ao longo do processo. Ao vermos o trabalho da Tamires no laboratório, vem a pergunta: quais habilidades estudantes e profissionais precisam ter para se destacarem dentro do universo da química verde? No caso da química verde, a gente tem disciplinas que instigam o aluno a ter um pensamento mais crítico sobre os processos químicos. Ele tem que ter a capacidade de analisar se o processo é realmente ambientalmente benigno ou não, vendo toda a cadeia produtiva. Então, vendo a matéria-prima, o processo, se gasta muita energia ou não, se o produto é tóxico ou não, né? Se a quantidade de resíduos é alta ou não. Bom, vamos lá então falar sobre a indústria química verde. O nome parece assim, para quem é leigo, talvez seja alguma coisa muito complicada, mas é um tema relativamente fácil, só que tem vários detalhes aí que vale a pena a gente dizer, não é, professora? Começar por você, para falar um pouco mais sobre o que é a indústria química verde, como é que ela se diferencia da química tradicional, que muita gente também não conhece como são feitos os processos industriais e tudo, mas a diferença entre um e outro. Então, na verdade, quando a gente pensa em indústria química, nós pensamos em transformações. Podem ser transformações físicas ou químicas, né? Uhum. Geralmente, há décadas atrás, a gente tinha uma ideia de que só transformar e virar lucro era o suficiente. Uhum. Hoje em dia, não. Nós já temos constatado de que é necessário, é fundamental que a gente pense na interdependência das três dimensões. A dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica. Elas dependem uma da outra. E a química verde traz isso na prática. É necessário pensar na questão dos resíduos, porque esses resíduos, como nós sabemos, eles vão aparecer em algum lugar. Uhum. Na hora que eles aparecem no meio ambiente, você precisa fazer uma gestão, porque isso pode se voltar contra a própria sociedade.
Na hora que você precisa fazer gestão desses resíduos para que a gente possa conviver de forma com qualidade de vida, aqui a dimensão econômica vai ser impactada. Isso vai ter que ser pensado. Então, essa interdependência entre essas três dimensões é fundamental. Esse pensamento crítico, a gente tem que mudar a forma de pensar. Mais ou menos assim, eu não sei se eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, né, Ayrton, mas eu queria que você comentasse também. A gente vê, por exemplo, o processo de fabricação de pneus. Quando você faz um pneu, faz enfim, a manufatura do pneu, você tem que pensar onde é que você vai descartar depois disso, porque ele é altamente poluente, não é? Isso. É isso, Ayrton? Sim, o pneu, ele sempre foi um debate crítico no meio ambiente, porque quando você ia para aterros, as pessoas costumavam queimar pneus, né? E aí, através do debate da indústria, vamos dizer assim, da química verde, alguns anos acontecendo, eles começaram a reaproveitar esse pneu como matéria-prima. Né? Hoje você pavimenta rodovias com os asfaltos, né? Os asfaltos, o resíduo de pneus. Você usa esse pneus também para gerar energia, quando você queima ele em caldeiras, né? Exato. E aí o detalhe de tudo isso é que a fuligem também é aproveitada para gerar matéria-prima também para a indústria da borracha de novo. Certo. E quais setores que a gente... Eu estou falando do pneu, né? Setores não, produtos, né? Eu estou falando aqui de pneus, mas a indústria química verde hoje ela já é uma realidade, ela está já sendo implantada em boa parte do setor industrial. Aonde que a gente pode ter noção de que, olha, ali tem a indústria química verde? Quais setores ou quais produtos? A gente tem o quê? Fármacos ou produtos de limpeza, cosméticos? Onde que está aplicada a química verde hoje, professora? Então, em vários setores podemos pensar. Esse exemplo do pneu foi excelente, porque esse pneu, inclusive na fabricação de cimento, por exemplo, ele é utilizado no setor de cogeração de energia. Então, o que antigamente era um problema já passa a ter benesses para você poder. O principal é pensar no ciclo de vida dos compostos, dos produtos, reagentes que você tenha. Na hora que a gente pensa nesse ciclo de vida, de como que a gente vai fazer essa reutilização, o reuso disso. A economia circular é fundamental. Só que para isso é necessário conhecer muito bem a forma atual de fabricação. Onde estão os entraves críticos de cada setor de produção? Você está dizendo que precisa então saber como é que você produz, como é o processo químico ali de formação daquele produto para poder depois ter uma forma mais eficiente de reutilizar aquilo, Exatamente, é isso? exatamente isso. Você pensar nos polímeros, mais conhecido como plásticos, por exemplo, o ciclo de vida dele é altíssimo, né? Então ele demora anos para se decompor se ele estiver na natureza. Isso significa que eu posso reutilizar várias vezes, dependendo qual é o próximo produto que eu pretendo produzir, o ciclo de vida dele é altíssimo. Então, esse reuso dos recursos, isso ajuda bastante. No caso, tanto na questão, se a gente pensa na química verde, o que a gente precisa, qual é o ponto fundamental, uma das bases fundamentais? A eficiência energética. Então, porque para produzir produtos, a gente precisa de energia. Muitos dos nossos setores de indústria química, a maior meta hoje em dia é justamente como é que a gente chega na eficiência energética. Um alumínio, para que se você recicla o alumínio e se compara com a quantidade de energia que você usa para produzir a partir da bauxita, 95% de economia de energia lá da base, se você reciclar esse alumínio. Então, a eficiência energética é muito importante. E aí você estava falando de processo de fabricação, enfim, aquelas três dimensões. O conceito de indústria química verde tem algumas diretrizes, e algumas delas, não é, Ayrton, falam justamente sobre a segurança. Agora a gente passa aqui para a parte prática de quem trabalha na indústria química verde, que é justamente a segurança de quem trabalha, para prever acidentes, não é? Sim. Para você ter uma segurança na produção da indústria química, você tem que ter, por exemplo, uma formação intelectual do trabalhador. Porque a indústria química, quando você tem os elementos, né, pressão, vazão e temperatura, isso é risco de vida, é risco ambiental. Então, tudo isso o trabalhador tem que se capacitar para poder trabalhar nesse processo, né? E principalmente para poder controlar o processo. Controlando o processo é que ele vai chegar, por exemplo, numa eficiência do processo produtivo, para não ter desequilíbrios, porque se tiver desequilíbrio, ele pode gerar resíduo.
nesse processo. Agora, Ayrton, você coordena uma importante federação, que é a FETIQUIM, né, a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Como é que o movimento sindical, na parte de defesa dos trabalhadores, de formação dos trabalhadores, como é que vocês dialogam com a indústria química verde? Está no horizonte da FETIQUIM, do movimento sindical, fazer parte dessa, digamos, transição de uma química para outra, ou não? Como é que vocês atuam? Não, esse debate ele já acontece há alguns anos no movimento sindical, porque ele vem se debatendo o seguinte. Primeiro, que é um tema que veio lá atrás, que é a responsabilidade social. Uhum. Responsabilidade social, ela tem a empresarial e a ambiental. Isso foi um conceito de formação que os trabalhadores começaram a se envolver nesse processo. Se ele não conhecer, por exemplo, o que é uma responsabilidade ambiental hoje, ele não vai conseguir trabalhar dentro de uma empresa. Porque a todo momento a empresa, através do movimento, ela cobra a capacitação do trabalhador. Uhum. E o movimento sindical, aqui específico, não pode ficar fora desse debate. Hoje, todo debate que na sociedade, como esse que está acontecendo agora, sempre tem um debate da responsabilidade social e ambiental, como está sendo colocado pela Química Verde. E isso me suscita aqui uma dúvida, porque a gente fica analisando assim, a indústria química verde, ela não é antiga, né? O conceito é recente, digamos. A gente se questiona até por que não se pensou nisso antes, em questão de proteção ao meio ambiente. E eu tenho que fazer essa pergunta, tem alguém que é contra hoje a química verde, Ayrton, professora? Acredito que não é que seja contra, é que como nós temos essa mentalidade ainda do passado, onde se você pensar, e isso a gente sempre, eu ouço que se fala mais sustentável, né? Não existe mais sustentável, ou ela é sustentável ou ela não é. Porque se você pensar nessas 3 dimensões, eu posso ter ações que coloquem de forma mais efetiva, mais enfática, por exemplo, a dimensão social e a dimensão econômica. Quando eu falo de uma ação que coloca isso como ênfase, eu estou falando de uma ação equitativa. Pode ser que outra ação, ela coloque de forma mais efetiva a dimensão social e a dimensão ambiental. Eu estou falando de uma situação, uma ação que é aceitável. E outra ação que leve mais em consideração a dimensão ambiental e a dimensão econômica. Nesse caso aqui, nós falamos que é uma ação viável. Então, como que a gente faz essa análise? Não é simples, ele é complexo. Porque todas as ações que você vai tomar, quais são os impactos que envolvem nisso? Você tem que ter indução de ações de políticas públicas, você tem que ter de formação, como o Ayrton comentou, da própria industriários, os grupos de produtores, os investidores. Então, a gente precisa mudar a parte cultural, a mentalidade. A gente precisa entender que isso vai voltar para nós mesmos. Ayrton? Não, concordo. Assino embaixo com toda, mas eu acho que vale um comentário, professora, que a indústria lá atrás, alguns anos, né? A indústria química, por exemplo, ela era como uma assassina do meio ambiente e uma assassina do trabalhador. Ela era vista dessa maneira. Eu, quando me ingressei na indústria química, eu tinha medo do que eu ia passar, o que eu ia manipular e o que eu ia fazer. Por quê? Era a falta de conhecimento que o trabalhador não tinha para se apropriar do processo. Hoje é o contrário. Ele precisa entender, ele precisa conhecer e se capacitar para o processo químico. Muito bem, olha, a gente está só começando essa conversa. No próximo bloco a gente vai mostrar na prática como funciona ou quais são os diferenciais de uma indústria química verde. A gente se fala já. O Transição já está de volta. Eu já quero mostrar a segunda reportagem do Bruno Mascarenhas na Rodia Solvay, que traz pontos importantes. O objetivo da química verde se alcança sozinho, ou seja, só com uma indústria nesse patamar? Fato é que, mesmo antes do surgimento do programa Nova Indústria Brasil, do governo federal, que entre suas missões está a questão ambiental, a empresa já vinha investindo para valer em sustentabilidade. Vamos ver então outros avanços da Rodia na questão ambiental na reportagem do Bruno Mascarenhas. Antes de falarmos sobre o empenho da Rodia Solvay,
Para a produção industrial sustentável, é sempre bom relembrar alguns princípios relacionados ao que vem a ser química verde. São produtos de fonte renovável, produtos que consomem menos recursos do planeta, ou seja, consomem menos água, menos energia, impactam menos a saúde humana e a saúde dos animais, produtos que podem ser reaproveitados, que geram menos resíduo. Em suma, aquilo que é menos nocivo ao meio ambiente e à sociedade. Rônia Marques Oziovici é gerente de sustentabilidade e inovação sênior da Rhodia Solvay. Ela tem os pés no chão e sabe que, embora a empresa caminhe em direção à indústria focada na química verde, chegar à produção 100% sustentável é um processo lento. A gente está no processo de transição para uma química verde. Então é impossível separar, né? Então a gente vai ainda continuar um tempo com produtos da petroquímica, com certeza, e em paralelo a gente começou a desenvolver produtos alinhados com os princípios da química verde. Então as coisas andam juntas, né? Não dá para a gente separar. A Rhodia já possui produtos não tóxicos e biodegradáveis que trazem maior segurança à vida doméstica, como produtos de limpeza. A empresa foi pioneira na álcool-química. Um dos nossos primeiros produtos veio do etanol, que é o álcool, né, que todo mundo conhece. O acetato de etila é um produto que já está no mercado há bastante tempo. Ele é parcialmente de fonte renovável, porque o etanol vem da cana-de-açúcar. E desde então a gente tem ampliado esse portfólio de produtos de fonte renovável. Então a gente também lançou um produto da química da glicerina, que é um produto que vem da soja, que é o nosso solvente Algeu, foi lançado em 2010. É um solvente considerado verde também. E esse acetato de etila, que era parcialmente renovável, nós já lançamos recentemente uma versão 100% renovável, que chama Bioetac no mercado. Serve para quê? O Bioetac ele é usado juntamente com o acetato de etila, né, indústria de tintas, tintas de impressão de embalagens, adesivos, então tem diversas aplicações. O Algeu ele é mais focado para a indústria de limpeza, né, limpeza doméstica, então é um solvente que vai estar dentro da nossa casa. E temos também um produto da cadeia poliamida, então o nylon, né, que vai para a indústria têxtil, então muito usado na fabricação de roupas, tecidos. Nós temos uma poliamida parcialmente de fonte renovável, que é o bioamine. A Rhodia leva a sério a ideia da química verde, que vai além dos produtos em si. O processo de produção também precisa ser sustentável. A empresa utiliza muita água para o resfriamento das máquinas. Toda a água é captada, tratada e devolvida aos rios. Mas boa parte dela evapora. A boa notícia é que a perda está cada vez menor. Esse ano, inclusive, a gente está lançando um projeto chamado Projeto Atlantis, que é a instalação de torres de resfriamento, que a água vai ficar em circuito fechado. E isso vai dar uma redução de 10% na captação de água. Então, à medida que o tempo passa, nós vamos implantando projetos que vão fechando os circuitos de água. Temos isso aqui na nossa unidade de Paulínia, também na nossa unidade de Santo André. Em Santo André, eles estão até mais avançados na captação de água, já reduziram... Hoje, captam 17 vezes menos do que utilizavam em 1992. A estratégia de sustentabilidade foi lançada globalmente pela Rhodia Solvay em suas fábricas espalhadas pelo mundo em 2007. As unidades brasileiras vêm dando bons exemplos. Em termos de gases de efeito estufa que contribuem hoje para o aquecimento global, nós já reduzimos 95% das emissões das operações das nossas fábricas. Este êxito se deve ao trabalho da unidade de abastecimento de gases de efeito estufa. Durante alguns processos, a fábrica evita liberar na atmosfera um subproduto, o óxido nitroso, 300 vezes mais perigoso do que o CO2 no processo de aquecimento global. O óxido nitroso passa por um processo que o transforma em gases inertes, inofensivos ao meio ambiente. Esse foi o nosso maior projeto. Ele tem um impacto grande, né? Inclusive no setor químico.
Ele equivale a você remover a emissão de uma frota de 1 milhão de veículos, para você ter ideia do volume de gás de efeito estufa que no passado, né, era emitido. Ainda neste programa, nós vamos conhecer o trabalho da Rodia Solvay na preservação ambiental da área onde a fábrica de Paulínia está instalada. Lá já foi encontrado até onça-parda e tamanduá-bandeira. É daqui a pouco. Muito bem, antes da gente entrar aqui, eu queria falar sobre qual é o papel do meio acadêmico, né, na indústria química. Eu queria perguntar para você, Ailton, só para a gente poder deixar mais desenhado na cabeça de quem está nos assistindo, enfim. Quando se fala em indústria química, né, eu lembro que há coisa de 10 anos, mais ou menos, quando eu fui trabalhar na CUT, inclusive, né, a gente ouvia falar sobre a indústria química, eu ficava pensando, que indústria é essa? O que eles fazem? Traça um desenho para a gente, o que é a indústria química, quais são as indústrias químicas e quais aquelas que não são. Então a gente tem a Rodia, a gente tem, por exemplo, vou citar outros nomes aqui, tem a Johnson's, enfim, faz cosméticos, enfim, várias marcas que são indústrias químicas. E a Chevrolet, por exemplo, a Volkswagen, que não são indústrias químicas. É isso, não? Como é que a gente pode diferenciar uma da outra? Bom, eu falar da indústria química, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado pela indústria química, né? A indústria química, ela tem um processo que é interessante e ele desenvolve uma capacidade da pessoa querer aprender um processo químico. Porque é interessante. Você vê o petróleo na massa bruta dele entrando e quando ele passa por um processo, ele vai fazendo toda a sua mutação e vai saindo eteno, buteno, etileno. E tudo isso depois vai para uma outra indústria, que é a indústria petroquímica, que vai pegar isso, vai também fracioná-lo e ele vai para vários segmentos. Eu resumo o seguinte, que a indústria química, tudo tem química. E tem molécula, e tudo isso é onde está a vontade de aprender e entender o que é a química. Certo. E já que a gente está falando em aprender, professora, eu queria perguntar para ti qual é a importância do meio acadêmico, né? Onde entra o meio acadêmico no desenvolvimento da indústria química, no caso que a gente está falando aqui, da indústria química verde? Qual é a contribuição, a ligação? Então, na academia, a nossa missão é formar pessoas, esses profissionais e essas profissionais que vão trabalhar ali. No momento, para que a gente faça essa transição, assim como a indústria está em transição, a academia também está em transição. Então, nós precisamos, a gente sempre brinca que a gente precisa tirar o pessoal da caixinha, né? Então, tem que tirar da zona de conforto para que elas possam abrir a mente e desenvolver pensamento crítico. Baseado na teoria em que a gente conhece, aquela antiga, aquela velha escola, mas daqui para frente, como é que a gente desenvolve isso? Justamente pensando, se estamos pensando em eficiência energética, como faremos daqui para frente? Como mudar rotas? Como podemos substituir compostos, solventes de origem fósseis por solventes de origens renováveis, por exemplo? O etanol para nós é o nosso grande carro-chefe em todos os sentidos, né? O que acontece? É que na maioria das vezes você substituir uma matéria-prima de origem fóssil por uma renovável, os custos são bem mais elevados. Então, a gente precisa pensar de que para produzir etanol de segunda geração, por exemplo, a gente precisa de investimento e inovação. O etanol de segunda geração, vou pedir para você explicar. O etanol de segunda geração, o etanol de primeira geração é aquela que a gente produz a partir da cana-de-açúcar. Então, a gente tira o caldo, faz a fermentação, produz etanol de primeira geração. Era o álcool hidratado dos Isso, anos 80, exatamente, né? exatamente o que a gente retira. Agora, o etanol de segunda geração é aquela que a gente vai produzir com o bagaço da cana. Então, a gente vai pegar esse bagaço, vai processar utilizando enzimas e a partir daí você vai ter o etanol de segunda geração. Certo. Só que o investimento é muito maior daquele de primeira geração. Então, esse aluno que está nessa academia, ele precisa começar a pensar justamente de forma diferente. E aí eu pergunto, o quanto desse conhecimento é desenvolvido a partir de pesquisas no Brasil ou a gente tem que importar conhecimento?
por falar em pesquisas, a gente poderia estar num patamar mais avançado. Como é que está o Brasil nesse cenário? Estamos muito bem. Nós estamos, dependendo da linha temática, nós estamos com um trabalho bem mais avançados que outros países, inclusive. Justamente porque a gente tem o etanol, assim como carro-chefe, carro flex, você vai pensar que não é todo lugar que tem, mas no Brasil a gente tem, né, Ayrton? Então, pensar que nós temos um grande potencial de mudanças justamente de pensamento crítico, né? Formar esses alunos e essas alunas para essa renovação dessa visão é trabalhar um trabalho em diversas frentes, porque não depende só de uma área. Não é só formar químicos ou engenheiros químicos. A gente precisa pensar na biotecnologia, a gente precisa pensar em direito ambiental, a gente precisa pensar em ciências ambientais. Então, é uma gama muito grande de frentes onde você precisa. Então, na verdade, a gente está falando de profissionais multidisciplinares. Ele já não pensa mais só numa caixinha, não é mais separadinho, sabe? Certo. E aí eu pergunto para você, Ayrton, com base nisso que a professora acaba de dizer, como é que está a realidade da indústria hoje? A gente vê isso na indústria, ela precisa avançar, precisa melhorar, o que é que você percebe? Bom, a professora, ela fez uma marcação que é o seguinte: nós temos a quarta ou a quinta maior indústria do mundo, né? Que é a indústria química. E essa indústria ela vem se mutando, se desenvolvendo, graças aos investimentos que existem em tecnologias para poder melhorar essa capacitação, né? Então, isso vem acontecendo, mas ele não acontece muito ainda, porque nós precisamos de mais investimentos para poder melhorar a capacidade, né? Tudo vai na regra da economia, né? O consumo é que vai ditar a demanda, né? Então, agora, a gente passou, é inegável, né, o período que a gente passou aqui a gente passou um bom período que não teve investimento em ciência, enfim, que a ciência foi relegada a um segundo plano e tudo, e agora o Brasil começa, até pelo próprio programa Nova Indústria Brasil, começa a dar um sinal de recuperação, começa a dar um primeiro passo para que a indústria possa se recuperar. Qual é nesse aspecto, o que você enxerga, o que você vê? É importante o Nova Indústria Brasil, ele contempla todos esses pontos, ele vai conseguir fazer com que minimamente a indústria volte a ter o papel que tinha outrora de ser realmente indutora do desenvolvimento do Brasil? Como é que você vê isso aí? Bom, eu vou trazer um pouco o debate para cá daquilo que eu acompanho, né? E o debate é que a indústria, para se adequar nessa nova necessidade, ela tem que também ser competitiva. Para ela ser competitiva, ela precisa dos investimentos. Só que cada vez mais nós temos um desafio que é a globalização. Como é que nós vamos fazer a transição dos nossos produtos, eu digo aqui no Brasil, das indústrias, para poder melhorar o mercado? Então, quando você fala da indústria verde, o Brasil ele tem uma chance de crescer muito, muito nesse processo. Eu estava comentando com a professora um processo que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá, que é a indústria do hidrogênio verde, que é a indústria, por exemplo, do carro híbrido, né? Eu acho que vale a pena trazer esse debate não só para o governo, né, que está fazendo o debate, mas para os produtores e a sociedade, porque envolve uma transição de novo, como é colocado aqui no nosso tema de discussão. Assim, só que rapidinho, pode ir lá no nosso @RedeTVT no YouTube, no Transição, a gente já teve 2 programas que a gente falou sobre carros híbridos e também sobre o hidrogênio verde. Mas, professora, concorda com ele? A indústria brasileira precisa ter competitividade? Como é que é esse cenário? Com certeza, precisa desse investimento, não só nisso, como no desenvolvimento das inovações, né? Então, a gente precisa de investimento em pesquisa. Se a gente não investir em pesquisa e inovação, a gente não pode ir muito longe, porque aí a gente fica dependendo do que vem de fora, né? Então, se nós temos potencial, se temos a academia ali, que é uma cultura que é pouco praticada ainda no país, que é justamente essa parceria de indústria e universidade, né? Isso é muito pouco. Se você comparar com os Estados Unidos, eles levam todos os problemas da indústria para resolver nas universidades. No Brasil não é assim? É muito pouco ainda. Estamos engatinhando nesse sentido. Lembra de algum exemplo que a gente possa dar, de que é um exemplo que a gente possa dar como referência? Olha, tudo poderia ser feito dessa forma?
A indústria. Petrobras, por exemplo, ela tem um alto investimento na formação dos seus engenheiros, dos seus químicos. Então, eu conheço uma parceria que eles fizeram com a Universidade Federal de São Carlos, né? Inclusive em programas de pós-graduação, voltados para os funcionários da Petrobras. Então, eles abriram um centro de pesquisa lá e inovação em parceria com a Petrobras, mais no sentido de desenvolvimento de materiais e energia mesmo, né? Ayrton, lembra de algum exemplo também que você possa citar para a gente, de alguma parceria? Não, tem várias parcerias com o governo federal e as empresas estatais, mas as multinacionais também, elas pegam os seus quadros, que a gente chama dentro da empresa, e fazem um intercâmbio internacional para melhorar a capacidade intelectual, né? Para conhecer o processo. Que aí entra naquilo que eu tinha perguntado, né? Quanto vem do conhecimento, então a gente acaba aprendendo alguma coisa lá fora também, né, professora? Sim, com certeza. E depois, e também levamos pessoas daqui, né? Nós temos ex-alunos nossos que trabalham, também, né? que trabalham na Alemanha, que trabalham na Itália, por exemplo. Tem ex-alunos nossos de lá que são químicos industriais e que estão trabalhando na Europa, né? Maravilha. O Transição vai fazer um breve intervalo e, como já anunciou o Bruno na reportagem, no próximo bloco a gente vai trazer de novo o exemplo da Ródia nessa questão ambiental. Então fica aí que a gente se fala já. O Transição já está de volta. Eu já quero mostrar a segunda reportagem do Bruno Mascarenhas na Ródia Solvay, que traz pontos importantes. O objetivo da Química Verde se alcança sozinho, ou seja, só com uma indústria nesse patamar atuando? Fato é que antes mesmo do surgimento do programa Nova Indústria Brasil, do governo federal, que entre suas missões está a questão ambiental, a empresa já vinha investindo para fazer-se valer em sustentabilidade. Nós vamos ver outros avanços da Ródia nessa questão ambiental, então, na reportagem do Bruno. Vamos ver. A Ródia Solvay procura manter as fábricas funcionando, focada na preservação ambiental, atenta aos possíveis impactos na natureza. Além de já consumir menos vapor, menos gás natural, a empresa prioriza fontes de energia limpas. Nós temos também comprado no mercado energia elétrica de fonte renovável. Nós sabemos que no Brasil a matriz energética elétrica é bastante limpa, mais de 80% vem, né, da hidrelétrica, solar e eólica. Mesmo assim, nós compramos ainda adicionalmente mais energia limpa para que as nossas plantas operem com mais eletricidade renovável do que a média de mercado brasileiro. A preocupação da empresa não está restrita aos processos industriais. No entorno da unidade de Paulínia, na região de Campinas, por exemplo, vivem centenas de espécies de animais silvestres, algumas ameaçadas de extinção. Ela ocupa, né, a parte industrial apenas 15% da nossa área. Nós estamos dentro, literalmente, da Mata Atlântica. Então, nós fazemos várias atividades de reflorestamento, fazemos o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, uma forma de recuperar essa mata. E junto com essa mata e com o cuidado, né, com a qualidade da água do rio, a gente vê que hoje nós somos o berço aí de diversas espécies animais. Nosso inventário de espécies aponta que nós temos mais de 270 espécies de animais convivendo aí junto com a nossa indústria química, sendo que algumas dessas espécies são espécies em extinção. Nós temos aqui a onça-parda, por incrível que pareça, temos onça-parda dentro da nossa área, temos tamanduá-bandeira, temos o lobo-guará. Um dos fatores que permitem a presença desses vizinhos ilustres é o trabalho para a redução de resíduos gerados pelas fábricas, como o lodo de estações de tratamento e carvão ativo. O pior destino do seu resíduo é o aterro. Então, nós temos trabalhado intensamente para evitar o uso, né, de aterro. O que nós temos feito? Reciclagem e, recentemente, a gente conseguiu zerar o envio de resíduos industriais para aterro na nossa unidade de Paulínia. E a nossa unidade de Santo André, nós temos o objetivo de, em breve, alcançar também esse objetivo.
Não adianta a fábrica se empenhar na ideia da química verde se ela não envolver todos os participantes da cadeia, desde os fornecedores de matéria-prima até os consumidores. O que a gente percebeu ao longo do tempo, que para a gente evoluir ainda mais, a gente precisa de parcerias. Parcerias com os nossos clientes, né? Clientes que tenham interesse de utilizar produtos sustentáveis e seguir ao longo da cadeia, fornecendo para o consumidor final o produto sustentável. Porque o resultado de tudo isso vai acontecer quando nós, consumidores, tivermos a opção de, na prateleira do supermercado, da loja, comprar um produto sustentável. Então, a parceria com os nossos clientes é chave, com os nossos fornecedores também, né? De nada adianta a gente consumir pouca água, emitir pouco carbono e o nosso fornecedor não agir dessa forma. Então, a gente precisa muito da parceria deles para que nos deem as matérias-primas sustentáveis e com menor impacto também. A Rhodia Solvay já vinha trafegando em direção à missão 5 do programa Nova Indústria Brasil do governo federal, bem antes do surgimento do programa, que prevê o estímulo à utilização de combustíveis renováveis, a descarbonização dos processos industriais e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A gerente de sustentabilidade e inovação sênior da empresa, Rônia Marques Oiziovici, alerta para uma questão importante. O estímulo à indústria brasileira precisa estar ligado ao mercado interno e o externo. O que eu vejo dessa missão, ela está muito focada no Brasil, porém hoje a gente tem uma economia globalizada. Então não adianta o Brasil descarbonizar, ter economia circular, se os produtos que o Brasil importa não têm essa pegada sustentável. O governo precisa incentivar para que estimule o consumidor a comprar aquilo que é sustentável. E isso você vai favorecer toda a cadeia e favorecer com que mais soluções sustentáveis sejam colocadas no mercado. A gente vai ganhar escala, vai ganhar volume. A gente está vendo aqui que a missão não é fácil, mas não é impossível, né? Se a gente separar aqui o que a Sônia fala, fornecedor, a indústria e o consumidor. Então ela diz que o fornecedor precisa estar alinhado ali com o que a indústria produz em termos de sustentabilidade, né? De ser uma indústria química verde, mas o fornecedor, quando vai fornecer a matéria-prima, também precisa estar, vamos dizer assim, entre aspas, uma gíria nessa pegada. E pelo outro lado, o consumidor também precisa ter consciência disso. É um desafio grande de todas as partes, não é, gente, professora? Muito, muito complexo. Aquilo que comentava no início, a interdependência entre a sociedade, a dimensão ambiental e econômica, elas não estão dissociadas, né? Então, se nós produzimos e buscamos através de processos de química verde, com isso os nossos custos podem aumentar, né? Como competir com algo que vem de fora e que é muito mais barato? Então, tem que haver uma indução de ações de políticas públicas para que isso aconteça. Não é só uma frente que vai fazer a diferença. Então, é uma ampla. E pelo lado do trabalhador, inclusive, que é o consumidor, afinal, não é? Então precisa, assim, ela fala que precisa haver a conscientização, enfim, campanhas de conscientização, mas mais do que isso, ela própria diz que o preço final desses tipos de produtos, a professora já disse também, é um pouco mais caro, né? Então precisa ter um incentivo também para que a classe trabalhadora, o consumidor, possa entrar nessa jogada toda, não é, Heitor? Sim, esse incentivo, além de ser um incentivo social, ele é econômico, né? Quando você tem um melhor trabalhador capacitado, ele tem uma renda melhor, ele consegue, por exemplo, ter mais acesso a esses produtos que têm um grau de responsabilidade, vou chamar assim, né? E isso é onde você vai conseguir atingir os trabalhadores, porque hoje no mundo já existe o rastreamento do produto, o rastreamento da produção, seja de carne, seja de produto químico, tudo tem química, mas tem o rastreamento. E esse rastreamento, ele vai numa composição de uma formação social. O trabalhador ou a sociedade não pode consumir um produto que tenha uma desqualificação
ao meio ambiente. E isso está vindo. Que aí a gente entra naquelas histórias das indústrias que não são sustentáveis, que não cumprem com regras e tudo, né? Aí tem, vamos dizer, algumas limitações em importação ou algo assim, elas não são bem vistas, não é isso? Não? Elas não são bem vistas, às vezes por falta de financiamento ou de investimentos. Então elas não conseguem se adequar ao seu processo. Não, mas eu digo assim, até na hora de fazer, por exemplo, o Brasil vai importar. Vamos supor carne, né? Vamos hipoteticamente a carne aqui. Mas ele vai procurar, o país procura importar de quem cumpre com regras ambientais e tudo. Não importa de empresas que, por exemplo, não têm essa responsabilidade social e ambiental, não é isso? Sim, ele tem que buscar o rastreamento da produção. Certo. É assim que ele vai poder ter uma obrigatoriedade de cumprir com as estratégias da indústria verde. Certo. Eu queria citar aqui um outro ponto também. A gente tem visto nos últimos tempos o que se diz, né? O Brasil está em chamas, né? E eu queria pegar justamente por esse lado. A gente vê, por exemplo, eu vou citar o exemplo da minha região, interior do estado de São Paulo, a gente vê muita queimada de cana também, tem incêndio criminoso, tem, enfim, incêndio de todos os tipos. A indústria química verde, ela dialoga diretamente com a saúde da pessoa, porque a gente estava falando agora há pouco sobre justamente a queimada de cana. E já que a gente citou a produção do etanol, então tem ligação, não é, professora? Sim, tudo tem ligação. Essa química verde, ela pensa, como o Caron falou, essa responsabilidade social, ela começa com os trabalhadores e no seu entorno. E essa responsabilidade social, ela não pode fugir da ambiental, porque a sociedade mora no meio ambiente, né? Então, imagine você que para fazer essa produção, a gente precise ainda recorrer a queimadas desta natureza com a falta de chuva que a gente tem. Qual é a nossa responsabilidade? Quem fiscaliza isso? Qual é a instância que é responsável por verificar? Mesmo que você tenha incêndios criminosos, alguém tem que ser responsável. A gente precisa começar a pensar de que isso tem um forte impacto na saúde das pessoas. E tratar de saúde de pessoas é gasto. Como vamos tratar? Olha a quantidade de leitos que você precisa com problemas respiratórios, quando você tem. A pandemia foi um exemplo clássico para todos nós percebermos o quanto isso impacta, como nós dependemos um dos outros, né? Na indústria também é isso. É aquela máxima, né? Eu estava falando agora, eu estava lembrando da fala do presidente Lula, inclusive, que diz investimento em prevenção da saúde é investimento, né? Quando você faz o tratamento, aí já vira gasto. Então a gente pode prevenir, né? Ao invés de depois ter que tratar, não é, Ayrton? E a classe trabalhadora é quem está ali na ponta, né? Quem é o ator, é o protagonista dessa história toda, né? Sim, nós estamos falando aqui de queimada, né? Eu acho que vale a pena um destaque que a queimada, ela já é ela está enraizada na sociedade brasileira e principalmente do produtor rural ou grande produtor de álcool, né? Que acaba descumprindo algumas regras e fazendo isso. Agora, se o governo não fincar os olhos, a gente chama dessa maneira, para um processo na qual pode virar igual uma pandemia, ele tem muito problema. Certo. Porque ele vai ter problemas mundiais da química verde, né? Isso está sendo colocado, porque a plataforma de governo nossa, do presidente Lula, é defender o meio ambiente. Então, o meio ambiente está na pauta do dia, que pode ter impactos no futuro. Tá lá, né? Assim, é a vidraça mesmo, né? Tá ali. Agora, eu queria voltar no tema formação. Eu tenho curso de Química, quer dizer, incompleto, mas tenho, né? Porque eu vi que eu não tinha absoluta vocação para isso, minha área era outra, tanto é que eu estou aqui, né? Mesmo com a voz de queimada, assim, a gente engasga de vez em quando, mas eu queria perguntar assim, qual é o perfil da pessoa? A gente tem gente assistindo agora, a gente sempre faz essa pergunta, porque a indústria química verde, pelo que a gente está vendo, é um setor promissor, né? Como vários outros do setor industrial brasileiro. O que é necessário ter? Qual é o perfil que eu preciso ter para ingressar nessa indústria? A gente teve na primeira reportagem, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que lidava com física, não com química, né? Qual que é esse universo, professora?
Então, como já disse antes, nós estamos já com um perfil interdisciplinar. A primeira coisa, não cabe nenhuma dúvida que tem que gostar de química, né? Porque se não gosta de química, não faz sentido estar aí. Mas não é bem assim, porque eu gosto de química, mas... Mas assim, mesmo gostando, você tem que perceber que é um lugar onde você consegue se desenvolver, onde você consegue evoluir, né? Nós temos cursos técnicos de química, nós temos cursos de graduação na nossa universidade, na Unifesp, no campus de Diadema. Nós temos engenharia química noturna para quem trabalha. Majoritariamente os nossos alunos já trabalham na indústria e estudam à noite. Química industrial também. Mais de 80% da nossa sala já estão nas indústrias, né? Eu tenho alunos que trabalham em indústrias farmacêuticas, na Sabesp, nas estações de tratamento de água, na indústria de tintas, tem bastante gente, né? Então, a gente tem esse perfil desse aluno e dessa aluna já voltada para isso, né? Então, mas nós temos possibilidade. O que tem pouco é justamente investimento, né? Investimento para que a gente possa desenvolver. Por exemplo, nós tivemos a distribuição de bolsas de iniciação científica para fazer pesquisa na universidade, não tínhamos a cota completa. Nós temos alunos aprovados com projetos extremamente pertinentes na rota de química verde, por exemplo, para substituir solventes de origens fósseis por biosolventes para a produção de intermediários químicos, ficam sem bolsa. Não temos bolsa. Não sei, né? Ayrton, na indústria química, o que você, vamos dizer, recomenda? Qual é a dica? Quem é o trabalhador e quem pode ser o trabalhador da indústria química? Eu vou dizer para não desanimar ninguém. Todo mundo pode ser um trabalhador químico. Menos eu, tá? Menos eu. Basta que ele tenha vontade de trabalhar, desejo de trabalhar e principalmente ter um emprego colocado, né? Porque nós precisamos gerar empregos para essa indústria que cada vez mais necessita desse trabalhador com capacidade intelectual, como colocado pela professora Romilda, que é importante para ele entrar na indústria, né? Porque a indústria química, ela é uma fatia, ela vai da indústria petroquímica até a indústria plástica e todas elas precisam de uma formação intelectual. Maravilha. E uma coisa que é muito importante a gente dizer também, que é a noção de quem vai trabalhar na indústria química tem que ter a noção de organização, né? De organização. E aí o movimento sindical é muito importante. Qual é o portal, o site da FETIQIM? É fetiquim.com.org, não, fetiquim.com.br. fetiquim.org.br, porque lá você pode conhecer, inclusive, o trabalho que se faz de proteção de defesa, né, dos trabalhadores. Então, fetiquim.org.br. Professora, algum contato também que a senhora queria deixar aí para... Nós temos o site da Unifesp, né? A Unifesp que é conhecida, e dentro do site você tem dos campos. Dos campi, perdão. E no campus de Diadema nós temos o nosso laboratório, que é o laboratório de engenharia, de processos catalíticos, biorefinaria e química verde. Então a gente trabalha justamente nessa linha de várias temáticas da química verde. Maravilha. Eu queria agradecer demais a presença dos dois, Ayrton, professora, por essa conversa boa que poderia ter durado 2 horas, a gente poderia ter falado muito mais aqui, mas felizmente o nosso tempo é curto, a gente tentou trazer tudo, né, ou pelo menos o principal, para que você em casa conheça o que é a indústria química verde e saiba qual é a importância. Agradecer então a participação de vocês, a você também que está em casa. Aliás, você que está em casa, você quer ingressar nesse ramo, a gente tem mais uma dica. Você pode iniciar buscando cursos no cursou.com.br/educação/química e no Senai, que é sp.senai.br. Tá difícil de decorar? É o seguinte, está aparecendo aqui nos caracteres. E também, se você for lá no nosso YouTube, no @RedeTVT, vai estar lá na descrição desse episódio, tá? De Indústria Química Verde, para você acessar lá facilmente. Então, a gente quer agradecer mais uma vez aqui os convidados e agradecer a você que nos assistiu até aqui. E lembrar mais uma vez, o Transição tá no YouTube, @RedeTVT, lá você pode rever esse programa e todos os outros da 3ª temporada, da 2ª e da 1ª também. Tem mais de 80 programas lá para você maratonar. Então, a gente se fala no próximo Transição. Até lá!